Oi, meninas, tudo bem com vocês? Então, vim aqui falar com vocês, é, vim aqui arrumar essa cozinha, né? Como vocês estão vendo, tô na minha cozinha nova, né? Do meu AP, né? Tá tudo desarrumado ainda, tem umas caixas aqui em cima, tá vendo? Porque vocês sabem que eu não arrumei as coisas ainda, tá? Ainda uma loucura isso aqui. Então, eu vim aqui pra gente poder falar um pouquinho. Tá uma bagunça, meninas. Ó, meu cooktop tá aqui ainda, ó. Eu tô sem, né? Tô sem fogão no lugar e tudo, porque vocês sabem que o cooktop não deu aqui, né? Ficou pequeno. Ele ficou pequeno pro tamanho, né, do buraco que eu tenho aqui. E aí não deu. Então, meninas, tô acostumando aqui, né? Assim, é tudo muito diferente, né? Tá assim um pouquinho escuro porque essa lâmpada aqui queimou. Então tá só da área acesa. Eu ainda não mostrei pra vocês tudo. Por quê? Porque na verdade, meninas, eu ainda não arrumei tudo, né? Então eu tô arrumando aos poucos. Eu tô com um problema no meu celular. Ele não, no mesmo tempo que ele grava, né, que ele faz, né, as funções, ele tá descarregando muito rápido. E para carregar tá demorando horas, meninas. Tá demorando assim 4 horas para carregar. Tá com problema mesmo. Então por isso que eu tá ruim para gravar, sabe? Tá? Eu tô com um pouquinho de dificuldade mesmo. Então, meninas, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cris, né? E esse canal aqui é pra gente falar, né, sobre tudo sobre casa, né? Eu fiz esse canal pra gente falar porque eu amo decoração. Eu amo falar sobre decoração, eu amo decorar, sabe? E organização. Pra organização, vamos dizer assim que eu não sou tão maravilhosa, mas assim, eu amo decorar, né? Eu amo inventar coisas, fazer coisas diferentes. Então eu fiz esse canal pra isso, pra gente poder, né, fazer coisas diferentes. Então se você não é inscrito, se inscreva. Se você compartilha com uma amiga, deixa seu like, deixa um comentário o que você acha. Tá? E se você não assistiu os outros vídeos, assista, porque tem alguns vídeos legais aí e vai vir muito mais, tá? Eu só tô me organizando, porque como algumas aqui já sabem, eu trabalho fora, eu sou CLT ainda, né? Por enquanto, né? Eu sou cuidadora de idosos, para quem não sabe. Então, eu não trabalho todos os dias, não. Meu plantão eu trabalho 2 vezes na semana. Meu plantão não é escala corrida, é plantão fixo. Então eu trabalho 2 dias na semana. Eu trabalhava 3, agora de janeiro pra cá eu trabalho 2 dias só. Então, meninas, pra quem não sabe, eu me mudei agora recentemente, né? Tem só um mês e, se eu não me engano, 1 mês e 15 dias apenas que eu me mudei. E eu ainda tô colocando as coisas no lugar. Me mudei, digamos, que de repente, né? Porque eu não tava muito, assim, programada para mudar. Foi uma coisa, assim, que em 3, 4 meses, assim, eu tive que mudar, porque a minha casa ficou com um problema no telhado. Então, eu precisei deixar a minha casa, porque eu preciso fazer uma reforma no telhado. Então, assim, o telhado estava perigoso e eu não podia ficar lá. Eu preciso fazer uma reforma e para fazer uma reforma eu precisava sair, né? E não tem como fazer as duas coisas, né? Como fazer a reforma, como sair, né? A reforma é muito cara, sabe? Também estava com problema no chão, né? Porque tava entrando água, de um tempo para cá tá entrando água, e eu também vou precisar arrumar. Então, resumindo, tive que sair. Meu filho, né, não queria mais que eu ficasse, então eu precisei sair, né? Ele não queria, ele já queria, na verdade, que eu saísse de lá, porque ele diz pra mim que ele dizia que queria que eu fosse para um lugar melhor, porque lá é um bom lugar, porém é um lugar um pouco atrasado, né? Em questão assim de ônibus, condução, né? Em questão assim de supermercados, não tem,
Então, assim, é um pouquinho atrasado. Então, ele queria que eu fosse para um lugar, assim, um pouco melhor, né? Então, ele já queria que eu saísse de lá. Então, foi onde ele aproveitou, né, esse momento que aconteceu isso com o telhado, já para ele aproveitar para eu poder sair de lá. Então, eu comecei a procurar, né, casa. Eu já tinha visto até uma casa, mas ele não queria que eu fosse morar em casa, porque ele fala que casa é perigoso. Casa só no meu bairro, onde eu morava, né? E porque eu morava lá desde... Eu criei meus filhos lá, na verdade, né? Eu morava lá desde quando eu tinha 15 anos. E aí meu filho dizia que... Meu filho e minha nora, que é muito perigoso morar em casa e tal, né? Assim, bairro novo que a gente não conhece e tal. E aí ele falou para eu procurar um apartamento e a gente estava procurando, né? Toda semana a gente ia procurar o apartamento. Só que a gente toda semana ele faltava ao trabalho, aí aproveitava quando era folga da minha nora, pra gente poder estar vendo aqui o apartamento, pra gente estar procurando, né, um apartamento. E aí meu filho deixava de trabalhar pra gente poder, ele trabalha por conta própria, pra gente poder tá vendo, né, os apartamentos. E assim, eu não tava encontrando nada que eu gostasse de fato, entendeu? E aí aquilo me incomodava um pouco, porque eles paravam a vida deles, né, pra poder ficar procurando apartamento comigo. Isso estava me incomodando um pouco. Até que eu marquei de ver esse apartamento aqui e marquei sem eles, sabe? Meu filho nem sabia, né? Eu só falei pra ele quando eu já tinha marcado, né? Quando eu marquei o apartamento mesmo, quando eu já tinha marcado, né? Falei pra ele quando eu já tinha marcado. Aí falei, filho, amanhã eu vou ver um apartamento, marquei e tal, e vou ver, tá? E esse dia era dia que ele trabalhava, né? Que ele não dava pra ele faltar, não. Já marquei assim, já pra ele não poder ir mesmo, pra ele não faltar mesmo no trabalho dele. Aí tá, marquei, vim ver e gostei e falei, é esse. Resumindo, meninas, aluguei o apartamento, né? Gostei do apartamento, embora tinha algumas coisas assim que eu vi que não tava do meu agrado, assim, superficialmente, né? Porque, na verdade, eu queria um apartamento que tivesse armário nos quartos e armário na cozinha. Porém, eu não queria que tivesse armário na cozinha como esses, né? Esses armários aqui, para meu gosto, são muito escuros, né? Eu queria armários clarinhos. E aqui é muito escuro. E eles são um pouco desproporcional. Desproporcional assim, que sentido? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês e eu vou botar tudo direitinho, vou mostrar pra vocês direitinho. Eu vou fazer um tour por aqui pra vocês bem direitinho. Eles ficam meio que no meio do caminho, eles não estão assim, pro meu gosto, harmonizados. Eles estão sem harmonia, os armários. Então, assim, não é do meu gosto. E tá vendo esse ladrilho, assim? Eu não gosto, né? Porque eu gosto de tudo branquinho, como vocês sabem. Vocês que já me acompanham sabem que lá em casa era tudo branquinho. Então, eu não gosto. E os rejuntes daqui são escuros demais, né? A gente vai ter que fazer algum retoque, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Porque mesmo nas partes brancas, são escuros, sabe? Tá muito escuro, tá muito, assim, uma obra muito mal feita, né? Só que quando eu vi, eu tava tão assim agoniada pra sair de lá, meninas, né? Por quê? Porque a minha casa tava tão bagunçada, né? Eu já tava 4 meses nessa agonia, porque vocês sabem que eu não queria sair de lá, e aí depois, quando eu tive que sair mesmo, que eu falei assim, não, agora eu vou ter que sair, eu falei, então eu vou ter que sair, vamos sair. E eu queria já sair, aquilo tava me agoniando. Por quê? Tava uma bagunça danada na casa e eu não podia arrumar, entende? Não podia arrumar, porque eu ia sair. Então, eu já não tava mais aguentando com aquela bagunça, porque eu gosto das minhas coisas arrumadinhas. E eu já tava agoniada. Então, eu falei assim, não, eu não vou procurar mais, eu vou ficar com esse mesmo.
né? É um tamanho, é um bom tamanho, né, para nós três, que é eu, meu filho e meu sobrinho. E tá bom, né? Tem armário na cozinha, não tem armário nos quartos, mas tem na cozinha, né? Vai dar para eu guardar as minhas coisas, né? O armário aqui tem bastante armário e o tamanho do apartamento em si me agradou bastante. E tem piscina, que eu queria com piscina, né? Eu não abria mão disso, eu queria com piscina. E aí tem piscina e tal. Só que aí aluguei, falei, meu filho falou, você gostou, mãe? Falei, sim, filho, eu gostei sim. Ele, tem certeza, mãe? Tenho, filho, eu gostei. Ele falou assim, então tá, mãe, me passa o contato e tal pra eu fechar o negócio. Aí mandei as fotos pra ele e tal. E ele falou assim, poxa, mãe, pelas fotos assim eu não tô gostando. Mas você tem certeza que você gostou, mãe? Eu falei, sim, filho, gostei, eu tô feliz, eu gostei. Ele falou, então tá bom, mãe, se você gostou, tá ótimo. Então me passa aqui, né, o contato e tal, pra eu fazer todos os trâmites e tal, porque ele que ia alugar, ele que ia fazer tudo, ele que alugou pra mim, né, que eu não teria condições. Aí, meninas, ele pegou, alugou, fez tudo. E aí, na mesma semana, eu aluguei na terça. Na sexta-feira, na quarta, eu aluguei, não, aluguei na quarta, isso tudo foi na quarta. Na quinta fez todos os trâmites, foi na terça, na quarta resolvendo todos os trâmites, na quinta conseguiu fazer todos os trâmites, conseguimos pegar a chave na quinta e me mudei na sexta-feira. Então foi tudo muito corrido, meu filho nem queria que eu me mudasse. Resumindo, meninas, a casa estava imunda, o apartamento estava muito imundo, muito sujo. E aí meu filho veio no dia, quando nós pegamos a chave que meu filho veio. E aí meu filho veio, aí meu filho começou a ver tudo, meu filho detestou, né? Porque a pintura tá toda horrível, tudo muito mal feito, né? A pintura parece de criança, parece que deram pinceladas nas paredes. As portas, todas elas, do banheiro, dos quartos, da frente, passaram tinta de parede, assim, deram pinceladas. Então tá tudo muito feio, meninas, muito feio mesmo. E aí depois, né, quando passou aquela quentura do momento, assim, que eu aluguei e tal, e falei, consegui. E aí eu vim pra gente limpar e tal, que eu fui parar mesmo pra olhar, aí sim bateu um certo, assim, meio que um pouco de desespero, que eu falei, vou ter muita coisa pra fazer, vou ter muita coisa pra arrumar, né? E não é nada, nem é nada, quando a gente olha, é muita coisa pra fazer. E a gente gasta muito dinheiro, sabe? E a mudança, ela não é barata, ela não sai barata, né, meninas? Porque tem o caminhão, né? Tem todo o transporte, né? No meu caso especificamente, eu desfiz de quase todos os meus móveis, né? E eu tive que comprar tudo novo. Tive, entre aspas, né, meninas, porque eu queria comprar mesmo, eu já queria lá, né, trocar meu sofá e tal. Aí eu comprei cama pra mim, tive que comprar muitos móveis novos, quase todos os móveis novos. Eu renovei tudo, pra dizer que eu não renovei tudo, eu só não renovei o guarda-roupa meu, dos meninos, e o meu rack da sala, porque o resto foi tudo novo, né? Pra honra e glória do Senhor Jesus. E aí, muito gasto. Então, assim, a gente vai ter que gastar um dinheiro para poder transformar esse apartamento, porque tem muita coisa me incomodando, assim, sabe? Que não tá assim do meu agrado. E aí gasta dinheiro, né? Aí meu filho, viu, mãe, isso que eu te falei. Mas, aí foi o que meu filho falou. Ele falou, mãe, viu? Por isso que eu queria vir com você, para eu ver todos esses detalhes. Porque, assim, pelo valor que a gente alugou aqui, a gente encontraria um outro pelo mesmo valor, sabe? Todo ajeitadinho, sabe? Sem essas pendências que esse aqui tava. E aí o meu filho falou, viu, mãe, foi isso que eu te falei. Então, assim, por exemplo, essa questão do cooktop, esse tamanho que tem aqui é para um cooktop elétrico. O dono já sabia, tanto que no dia ele falou assim, mas não é todos os cooktops que dão, hein? Talvez o seu não dê. Por quê? Ele já sabia que a maioria das pessoas tem o cooktop de gás.
E aqui era o elétrico, mas ele não falou. Porque ele veio aqui com a imobiliária, porque no dia o rapaz da imobiliária esqueceu a chave. Então teve que pedir o dono para vir trazer uma outra reserva, porque o dono morava perto. E também estava com problema ali no gás, entendeu? Que a gente teve que ficar resolvendo com ele, com a imobiliária, para a imobiliária resolver com eles, porque eles que teriam que resolver, sabe? Vários probleminhas assim. Então ele falou, viu, mãe? Por isso que eu queria resolver, eu queria vir com você, entendeu? Porque nós não teríamos esse trabalho todo. Então, quer dizer, aí tem essas pendências. E se nós... E se eu tivesse vindo com eles, eles teriam resolvido tudo isso pra mim. Eles teriam visto, sabe? Mas eu também tava com tanta ansiedade, meninas, sabe? Eu não queria mais, eu não tava dormindo, sabe? Com essa ansiedade pra resolver logo esse problema. Que eu falei, eu vou assim mesmo. Então, tem várias coisas pra eu arrumar, tem um corredor pra me arrumar, né? Que ele foi todo forrado com folha de livro, sabe? Foi decorado com folhas de livro, né? A pessoa gostava desse tipo de decoração. Aí eu vou ter que forrar, tirar aquilo, colocar, ou pintar, ou colocar papel de parede. Eu vou colocar papel de parede, né? Mas isso tudo é gasto, meninas, sabe? Aí eu já tô vendo uma porta da frente, porque eu ia envelopar a porta da frente, né? Porque a porta da frente, por exemplo, é uma das piores, né? Que tá, então eu ia envelopar, mas eu ia mandar envelopar. E tá quase R$1.000, né, meninas? Tá R$700 pra envelopar, né? Aonde eu senti segurança, onde eu gostei pra envelopar, tá R$700, né? A mão de obra e tudo. E então muito caro. Então a minha irmã deu a ideia, se trocasse a porta, sem trocar o batente, de repente nós conseguiríamos trocar. E aí eu perguntei ao meu filho se podia, né? Porque aqui não pode mexer em nada, sabe? Porque a gente tem que deixar tudo do jeito que tava quando a gente sair. Então é aquela coisa. Aí meu filho falou que pode, porque a porta vai sair mais barato ainda do que o envelopamento, sabe? Então eu tô pensando em comprar uma porta. Mas aí eu já tô olhando ali, que mesmo comprando uma porta, eu acho que não é legal a gente colocar, porque talvez a gente não coloque direito, porque nós não sabemos colocar, nós nunca colocamos uma porta. Então já tô vendo que a gente vai ter que provavelmente contratar um profissional, né? Então você vê que são muitos gastos. Então fica aí a dica para vocês, se vocês tiverem que alugar um apartamento, sabe? Ou uma casa mesmo, né? Uma casa que seja, né, por imobiliária, né? Porque quando não é, né, você ainda pode mexer em algumas coisas. Porque eu assim, depois que eu casei, eu nunca morei de aluguel, mas com a minha mãe morava de aluguel. Então, minha mãe morava em casas que podia pintar, podia fazer transformações e tal. E quando você mora assim, com contrato assim, você não pode modificar nada, sabe? Quando você sai, você tem que deixar tudo do jeito que você encontrou, porque tá tudo no contrato, senão você paga multa. Então é tudo muito, sabe, chato. Por exemplo, aqui tinha uma porta de vidro, depois eu vou filmar tudo pra vocês direitinho, na porta da cozinha. Essa porta de vidro não deixou que a minha geladeira entrasse. A minha geladeira é pequena, relativamente pequena. Ela não é das grandonas, né? Ela, se eu não me engano, é 370 litros, né? E ela não passou na porta, com a porta. Teve que tirar a porta. E mesmo tirando a porta do lugar, ela não passou. Teve que tirar a porta da geladeira para poder a geladeira passar ali. Aí, quer dizer, mesmo assim eu tirei aquela porta e guardei atrás do guarda-roupa, uma porta de vidro. Eu tirei e botei atrás do guarda-roupa porque ela atrapalha. Se ela ficar ali, não tem como a mesa ficar, né? Porque atrapalha abrir e fechar a mesa. Então, tudo isso a gente tem que ver quando a gente aluga. É o que meu filho falou, mãe, quando a gente aluga, a gente tem que ver. Por exemplo, se eu por acaso sair daqui,
Eu tenho que ficar atenta quando eu for alugar outro, porque meu sofá é enorme, né? Esse sofá que eu comprei, ele é enorme, ele é muito grande. E eu tenho que ver se a sala dá o sofá. Eu tenho que ver se o quarto dá o guarda-roupa e a cama. Eu tenho que ver tudo. Então, é tudo isso que meu filho falou, entende? Porque eu morava numa casa que tinha 2 salas, por exemplo. Então, é totalmente diferente. Então, você vai para um apartamento ou até mesmo uma casa, então você tem que ver se as suas coisas dão ali dentro, né? É diferente, muda. Então, tudo isso fica como, né? Fica como aprendizado pra gente. Então, quando for a próxima vez que eu precisar alugar alguma coisa, agora eu já sei e vou fazer totalmente diferente. Isso também pode servir, né, para uma de vocês, meninas, né? Servir como alerta para uma de vocês. Porque é sempre bom a gente estar aprendendo, né, meninas? A gente ter, assim, uma ideia. Eu sempre pego ideias na internet mesmo, porque eu acho muito importante. Olha, agora eu vou desligar esse vídeo. Eu vou terminar aqui essa loucinha, mas eu vou desligar. Eu passei aqui mesmo, foi rapidinho pra falar com vocês, tá? Pra deixar vocês cientes, tá? E que agora vai ter muito vídeo no canal pra vocês não ficar sumida, não me deixar por aqui, tá? Sozinha, não me deixar por aqui, tá? Então eu peço pra vocês, menina, curte, deixa seu like, compartilha com uma amiga. Você que não é inscrita, se inscreva no canal, me diz o que você achou, tá? Deixa aí um comentário qualquer, né? E já tem vídeo lá da sala, se eu não me engano, já tem vídeo aqui no canal da sala, que eu deixei um spoilerzinho da sala e do quarto. Ainda não fiz o tour total, bem legal não, porque eu ainda nem coloquei toda a decoração, mas já tem alguma coisa aí. Então dá uma olhadinha aí, deixa seu like, fala o que você achou, o que você acha que tem que mudar, tá? Fala qualquer coisa aí pra mim que tá bom, tá? Olha, eu agradeço a cada uma, tá? Que assistiu o vídeo e assiste até o final, tá, meninas? Eu vou muito agradecer vocês. Eu agradeço de coração. Que Jesus abençoe cada uma de vocês. Que Jesus entre no lar de cada uma. Beijo, meninas, e até o próximo vídeo.